Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje estudaremos a disciplina de Física. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Na aula anterior estudamos os índices de refrações e descobrimos que a frequência é constante. Apenas a única coisa que muda quando o raio incidente muda de meio, ele muda a sua velocidade e o comprimento de onda. A frequência permanece constante. Nunca esqueça disso. Hoje estudaremos então a dispersão da luz. A dispersão da luz, basicamente, ela será dispersa em um meio material. E o N, o índice de refração, irá mudar com a frequência. Percebeu a diferença? Agora, então, a frequência irá mudar. Enfim, nós temos então o F sendo diretamente proporcional a N. A frequência sendo diretamente proporcional ao N. Então, o N do violeta é maior que o N do vermelho. Por quê? Porque a frequência do violeta é maior que a frequência do vermelho. Vamos lembrar desta correlação? Com base na figura, perceba, a frequência do violeta é maior que a frequência do vermelho. Por isso que a dispersão da luz no meio material, o N do violeta, ele é diretamente proporcional à frequência. Então, o N irá mudar de acordo com a frequência. Se o N do violeta é maior, a frequência do violeta é maior. Então, o N do vermelho será menor. Simples assim. E a velocidade? A velocidade do violeta é menor do que a velocidade do vermelho. O vermelho é mais rápido. Por quê? Porque voltamos à relação. A velocidade do vermelho é maior, perceba, o comprimento de onda do vermelho é maior. Se o comprimento de onda é maior, a velocidade será maior. Basicamente é essa a relação. Esperamos que seja. Com relação ao diotropoplano. O diotropoplano, ele correlaciona o índice de refração do ar sendo menor que o índice de refração da água, por exemplo. E nesse caso nós teremos a distância da imagem menor sobre a distância do objeto maior. É assim que nós correlacionamos matematicamente o ar e a água com relação ao objeto que gerou a imagem que está entre o ar e a água. Uma loucura. Com relação à lâmina de faces paralelas, para calcular lâminas de faces paralelas, nós vamos usar a seguinte equação. A distância é igual a E seno de θ1 menos θ2 sobre o cosseno de θ2. E com relação a prismas ópticos, nós utilizaremos este sigma. Sigma é igual a θ1 mais θ1' menos o seu aumento. Deus queira que isso não caia. Agora começaremos então o estudo das lentes. As lentes poderão apresentar bordas finas e delgadas ou bordas grossas. Se elas apresentarem bordas finas e delgadas, perceba, elas poderão ser biconvexas, plano-convexas ou côncavo-convexas. Agora, as lentes grossas são as lentes bicôncavas, plano-côncavas ou convexo-côncava. Percebeu a diferença? Grossas são côncavas, seja bicôncava, plano-côncava ou convexo-côncava. O final é sempre côncava. Enquanto que as finas e delgadas são sempre as convexas, biconvexa, plano-convexa ou côncavo-convexa. Essa é a principal diferença entre as lentes de borda fina, convexas, e as lentes de borda grossa, côncavas. E agora, o comportamento óptico da lente depende do meio. Perceba. Se a lente for convergente, o N de L será maior que o N do meio. O N da lente é maior que o N do meio, no caso de lentes convergentes. No caso de lentes divergentes, é o contrário. O N da lente é menor que o N do meio. Enquanto que, no caso de lentes convergentes, se correlacionando com bordas grossas, o N da lente será menor que o N do meio, se ela se estiver correlacionando com uma lente côncava, e o N da lente divergente será maior do que o N do meio se ela estiver se relacionando com essas lentes côncavas. Basicamente a relação é essa. O convergente e o divergente em relação às bordas finas ou às bordas grossas, entre as convexas e as côncavas.
Agora estudaremos o comportamento da imagem frente às lentes. Perceba, é bastante similar ao que ocorria nos espelhos. É literalmente equivalente ao que ocorria nos espelhos. Vamos começar o estudo da lente convergente. A lente convergente, a formação da imagem dela é equivalente, de certa forma, ao espelho côncavo. Só que ela será, então, produzida do outro lado, mas é equivalente. Por exemplo, aqui nós então teremos o equivalente ao centro, que é o A, o equivalente ao foco e aqui o equivalente ao vértice. E nesse caso nós estaremos diante de uma lente convergente. Perceba, as bordinhas são para dentro. Então, no caso de o objeto estar antes do centro ou antes deste A, a imagem produzida será exatamente igual. Será produzida, só que dessa vez do outro lado, entre o que era o equivalente ao centro e o foco, no meio. E essa imagem será menor. Essa imagem será real, invertida e menor. Exatamente como era no caso do espelho côncavo. E aí, se o objeto estiver em cima de A ou em cima do centro, como era no caso dos espelhos, a imagem será produzida exatamente em cima do centro ou em cima do A', no caso das lentes. E essa imagem será real, invertida e igual. Perceba, estamos aproximando o objeto. Quando ele está antes de A ou antes do centro, ele produz uma imagem menor que está entre o foco e o centro. Se ele estiver em cima do centro, ou nesse caso das lentes em cima do A, ela será produzida exatamente em cima de A, em cima do centro, e será do mesmo tamanho que o objeto que a produziu. Até aí, nada de novo. Continuando o estudo, se nós aproximarmos ainda mais um pouco o objeto da lente, se ele estiver entre A e F, ou seja, entre o centro e o foco, estaremos produzindo então uma imagem invertida, real, invertida e maior, exatamente como no caso anterior do espelho côncavo. E se o objeto estiver em cima do foco, lembrando, tudo que está em cima do foco não gera imagem. A imagem será uma imagem imprópria, não haverá a formação da imagem. E neste caso, então, se nós aproximarmos ainda mais o objeto, se o objeto estiver entre o foco e a lente, essa imagem será produzida de forma virtual, direita e maior. Perceba, este é o caso específico da lupa. A lupa é exatamente isso, nós estamos utilizando uma lente convergente e estamos aproximando tanto do objeto, o objeto está aproximando tanto da própria lente, ó, perceba, ela está entre o foco e a lente. Então, dessa forma será amplificada a imagem produzida. E essa imagem será virtual, direita e maior. Este é o caso da lente da lupa, produzida por um espelho côncavo. Quer dizer, produzida por uma lente convergente. Agora estudaremos as lentes divergentes. Perceba, o comportamento da lente divergente é similar ao do espelho convexo. Ela só vai produzir uma imagem. Essa imagem sempre será virtual, direita e menor. É o que estamos vendo aqui. O objeto está entre o centro e o foco, ou equivalente ao centro e o foco. E a imagem produzida numa lente divergente está sendo menor, está sendo virtual e direita. Perceba que a representação do espelho divergente, ela é um vizinho interno. Ela é para fora. Enquanto que a representação das lentes convergentes, ela é um vizinho para dentro. E este foi o estudo inicial, então, das lentes com relação às suas bordas, se finas ou se grossas, a lente convergente e a lente divergente, o seu comportamento óptico e os tipos de imagens produzidas por essas lentes.